A crucificação de Jesus Cristo é um evento central na fé cristã, mas o que é ainda mais impactante são os acontecimentos extraordinários que se seguiram após sua morte. A Bíblia narra eventos sobrenaturais que deixaram todos em estado de choque, desde o Templo de Jerusalém até os cantos mais distantes do Império Romano. No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente em 5 dessas manifestações incríveis que ocorreram após a morte de Jesus Cristo e entender seu significado espiritual e histórico. Esses eventos são mais do que simples ocorrências. Eles carregam um simbolismo poderoso sobre a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. No templo judaico havia uma área chamada Santo dos Santos, ou Santíssimo, o lugar mais sagrado do templo, onde se acreditava que a presença de Deus habitava de maneira especial. Este espaço era separado do resto do templo por um véu grosso e pesado. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, para oferecer sacrifícios em favor dos pecados do povo. O véu era um símbolo da separação entre Deus e a humanidade, resultado do pecado que afastava as pessoas de um relacionamento direto com Ele. Quando Jesus foi crucificado, após várias horas de sofrimento, Ele entregou o seu espírito a Deus e algo sobrenatural aconteceu. O Evangelho de Mateus relata: "E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras." O fato de o véu ter sido rasgado de alto a baixo é um detalhe significativo, pois mostra que o ato foi realizado por Deus e não por mãos humanas. Isso simboliza que, através do sacrifício de Jesus, o caminho para Deus foi aberto para todas as pessoas. Não haveria mais necessidade de intermediários ou sacrifícios animais para expiar os pecados, pois o sacrifício de Cristo foi perfeito e suficiente. Outro evento chocante que ocorreu logo após a morte de Jesus foi um poderoso terremoto que sacudiu a terra. As Escrituras dizem que a terra tremeu e as rochas se partiram. Este terremoto não foi apenas uma consequência natural. Ele simbolizava o abalo no mundo espiritual e físico causado pela crucificação do Filho de Deus. O impacto deste evento foi tão intenso que as pessoas presentes no local ficaram apavoradas, e até mesmo o centurião romano que supervisionava a crucificação declarou: "Certamente, este era o Filho de Deus." O terremoto representava o fim de uma era e o início de outra, onde o reino de Deus se manifestaria na terra. A magnitude do terremoto foi tal que muitos acreditaram que era um sinal divino, uma mensagem clara de que algo monumental havia ocorrido. As pessoas que testemunharam o evento ficaram marcadas para sempre, e a história do terremoto foi passada de geração em geração. Este evento foi registrado em várias escrituras e relatos históricos, reforçando a crença de que a crucificação de Jesus teve um impacto profundo e duradouro. O terremoto não apenas abalou a terra, mas também os corações e mentes das pessoas, levando muitos a refletirem sobre o significado da vida e da morte. Em última análise, o terremoto serviu como um poderoso lembrete da fragilidade da existência humana e da força do divino. E assim, o terremoto que ocorreu após a morte de Jesus continua a ser um símbolo de transformação e renovação espiritual, ecoando através dos séculos. Entre os acontecimentos mais incomuns, a Bíblia relata que, com o terremoto, muitas sepulturas se abriram e os corpos de santos falecidos ressuscitaram. Após a ressurreição de Jesus, esses santos apareceram a muitos em Jerusalém. Este evento
é uma clara demonstração do poder de Jesus sobre a morte e um prenúncio da ressurreição futura prometida a todos os que creem nele. A abertura das sepulturas simboliza que a morte não tem mais poder definitivo sobre aqueles que estão em Cristo. Estes santos ressuscitados serviram como testemunho vivo de que o sacrifício de Jesus não apenas derrotou o pecado, mas também a própria morte. Esses santos ressuscitados foram vistos em Jerusalém por diversas pessoas, um fato extraordinário que simboliza o poder de Jesus sobre a morte. Este evento foi um prenúncio da ressurreição prometida aos fiéis e um sinal claro de que, através de Jesus Cristo, a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna para aqueles que nele creem. Foi uma demonstração impactante da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos experimentaram uma transformação radical que mudou completamente suas atitudes, comportamento e missão no mundo. Antes da crucificação, os discípulos eram muitas vezes descritos como confusos, medrosos e incertos sobre o papel de Jesus como o Messias. No entanto, após a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, eles se tornaram líderes corajosos e dedicados, comprometidos com a propagação do Evangelho. Nos momentos que antecederam a crucificação de Jesus, os discípulos foram tomados pelo medo e pela incerteza. Pedro, um dos mais próximos de Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes. Outros discípulos fugiram e se esconderam, temendo que também fossem perseguidos ou presos. A morte de Jesus foi um choque para eles, pois muitos ainda não compreendiam totalmente a natureza espiritual do reino que Jesus estava estabelecendo. A transformação dos discípulos começou após a ressurreição de Cristo. Quando Jesus apareceu aos seus seguidores ressuscitado, sua fé foi renovada e fortalecida. Eles perceberam que Jesus havia vencido a morte e que suas promessas eram verdadeiras. A ressurreição foi o evento que mudou tudo, pois confirmou que Jesus era de fato o Filho de Deus e que a sua morte não era o fim, mas o início de uma nova era de redenção. Outro aspecto importante da mudança nos discípulos foi sua disposição de sofrer por Cristo. Antes da ressurreição, eles temiam pela própria vida, mas após receberem o Espírito Santo, estavam dispostos a enfrentar perseguições, prisões e até a morte por amor ao Evangelho. A transformação dos discípulos após a morte e ressurreição de Cristo é uma das evidências mais poderosas do impacto que Jesus teve sobre seus seguidores. De homens medrosos e inseguros, eles se tornaram líderes corajosos e fiéis, cheios do Espírito Santo e comprometidos com a propagação da mensagem de salvação. Essa mudança não foi apenas um evento histórico, mas também um exemplo do poder transformador de Deus na vida daqueles que se entregam a Ele. Os discípulos passaram a viver por uma causa maior do que eles mesmos, dedicando suas vidas a espalhar o Evangelho e edificar o reino de Deus. Por fim, embora o cristianismo fosse inicialmente uma pequena seita dentro do judaísmo, o impacto da crucificação e ressurreição de Jesus começou a se espalhar pelo Império Romano de maneira impressionante. O testemunho dos apóstolos, combinado com os milagres e sinais, atraiu a atenção de muitos. Dentro de algumas décadas, a nova fé começaria a ganhar adeptos em várias cidades importantes do Império, culminando na aceitação oficial do cristianismo séculos depois. A morte de Jesus não apenas transformou seus seguidores, mas também começou um movimento que alteraria o curso da história do Ocidente. Esses 5 eventos nos mostram que a morte de Jesus Cristo não foi um simples evento histórico, mas um ponto de virada cósmico. O rasgar do véu, o terremoto,
a ressurreição dos santos, a transformação dos discípulos e o impacto no Império Romano são provas do poder do sacrifício de Cristo. Eles nos lembram que a cruz não foi o fim, mas o começo de uma nova era de esperança, salvação e vida eterna para todos os que creem nele.